Pelicano, conhecida por sua enorme bolsa na garganta e com suas asas de grande envergadura. Fala pessoal, eu me chamo Robson. Neste vídeo vamos conhecer essa super ave aquática. Vamos nessa? Há 8 espécies existentes de pelicano no mundo, que são eles: pelicano americano, pelicano pardo, pelicano peruano, pelicano comum, pelicano australiano, pelicano cinzento, pelicano crespo e pelicano de bico pintado. Pelicanos são grandes aves marinhas com longos bicos, caracterizados por uma curvatura em forma de gancho, além de uma enorme bolsa embaixo da mandíbula. Os ramos delgados da região inferior do bico e os músculos flexíveis da língua formam uma bolsa em forma de cesta, a qual é útil à captura de peixes e eventualmente de água da chuva. A língua em si é minúscula, porém tal peculiaridade anatômica não atrapalha a decogitação de peixes. Os pelicanos têm um longo pescoço e curtas pernas robustas, com os pés grandes, os quais apresentam membranas interdigitais entre os dedos. Apesar de estar entre os pássaros com maior massa, são relativamente leves, haja vista sua aparência graças aos ossos pneumáticos e aos sacos de ar que auxiliam-nos no flutuar na água e para voar. A cauda é curta e quadrada, as asas são longas e largas, apropriadamente moldadas para voar alto e planar, e possuem um número normalmente grande de penas de voo secundárias, de 30 a 35. Os machos são maiores que as fêmeas e possuem longos bicos. Ao tratar-se de menor espécie, o pelicano pardo pequeno indivíduo não passa de 2,75 kg, nem dos 106 cm de comprimento, com uma envergadura média de 183 cm. A suposta maior das espécies, o pelicano crespo, ultrapassa os 15 kg e 183 de comprimento, com uma envergadura máxima de 3 metros. Pelicanos têm comumente plumagem clara. São exceções o pelicano pardo e o pelicano peruano. O bico, a bolsa e a região nua da face adquirem cores mais vivas no início da estação reprodutiva. A bolsa das subespécies californianas do pelicano pardo adquire coloração vermelha brilhante e descolore até tornar-se amarela depois da postura dos ovos, enquanto a bolsa do pelicano peruano adquire cor azul na temporada de reprodução. No caso do pelicano branco americano, desenvolve-se uma protuberância no bico. No período de postura, os filhotes possuem penas mais escuras que as dos adultos. Os recém-nascidos são desprovidos de penas e têm pele de cor rosa, adquirindo a pele cinzenta entre os 4 e 14 dias após a inclusão dos ovos. Posteriormente, adquire penugem de cinza ou branca. Os pelicanos atuais são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Habitam principalmente regiões temperadas, embora as faixas de reprodução se estendam até a latitude de 45 graus do sul. Pelicanos australianos na Tasmânia, pelicanos brancos americanos no oeste do Canadá, aves de águas interiores e costeiras, estão ausentes das regiões polares, do Oceano Profundo, das ilhas oceânicas e do interior da América do Sul, bem como da costa leste da América do Sul e da foz do rio Amazonas para o sul. Os ossos subfósseis foram recuperados além do sul da Nova Zelândia, embora sua escassez e ocorrência isolada sugiram que esses restos possam ser oriundos da Austrália. Pelicanos nadam bem, graças às suas fortes pernas e às membranas interdigitais. Em seus pés, eles flexionam a costa da sua cabeça e sua glândula oropigiana, a fim de obter uma secreção oleosa. Tal óleo é transferido à plumagem,
de modo de impermeabilizá-la. Tal comportamento ocorre em todas as aves, segurando suas asas apenas fluxualmente contra os seus corpos. Os pelicanos flutuam com uma pequena parte de seu corpo abaixo da superfície da água. As referidas aves dissipam seu excesso de energia térmica por flutuação angular, com o bico aberto, de modo a provar o resfriamento por evaporação. Eles se empoleiram e alimentam comunitariamente em praias, em bancos de areia e águas rasas. Uma camada fibrosa nos músculos do peito pode manter as asas rigidamente horizontais para os pousos e para a decolagem. Assim consegue alcançar alturas de 3.000 metros ou mais. Utilizam também a técnica de voo em V, de modo a conseguir percorrer até 150 km ininterruptamente, com o propósito de encontrar áreas de alimentação. Os pelicanos também voam baixo sobre os trechos de água, usando um fenômeno físico para reduzir o arrasto e aumentar a sustentação. À medida que o ar flui entre as asas e a superfície da água, ele é comprimido para uma densidade mais alta e exerce uma força ascendente mais forte contra a ave acima. Deste modo, poupa-se bastante energia durante o voo. Pelicanos adultos dependem de exibições visuais para comunicar-se, particularmente usando suas asas e bicos. Demonstrações hostis consistem em empurrar e agarrar os oponentes com seus bicos, ou levantar e abanar as asas de maneira ameaçadora. Pelicanos adultos gruem quando estão em grandes grupos, mas geralmente ficam em silêncio em outros lugares ou fora da época de reprodução. Os pelicanos aninham-se a grandes grupos. Os pares são monogâmicos por uma única temporada, mas o par de vínculos se estende apenas para a área de nidificação. Os companheiros são independentes, longe do ninho. As espécies de ninho terrestre têm um porte comunitário, complexo envolvendo um grupo de machos perseguindo uma única fêmea no ar, em terra ou na água, enquanto apontam encancarados e empurrando seus bicos para o outro. Eles podem terminar o processo em um dia. As espécies de nidificação de árvores têm um processo mais simples, no qual os machos empoleirados gritam para as fêmeas. A localização do grupo de reprodução é limitada pela disponibilidade de um amplo suprimento de peixes para comer, apesar de grande aparato de tais aves para obter comida. Em todas as espécies, a cópula ocorre no local do ninho, começa logo após o pareamento e continua por 3 a 10 dias antes da colocação dos ovos. Os machos trazem o material de nidificação em espécie de nidificação no solo, às vezes na bolsa, e a espécie em nidificação de árvores, transversalmente no bico. A fêmea, então, empilha o material para formar uma estrutura simples. Os ovos, branco e grosseiramente texturizados. Todas as espécies normalmente colocam pelo menos 2 ovos. Ambos os sexos incubam com os ovos, os quais podem ser expostos durante a mudança de turno. O sucesso da eclosão para os pares não perturbados pode chegar a 95%, mas devido à competição entre irmãos e pelo simplicity na natureza, todos os filhotes, com exceção de um, morrem nas primeiras semanas. Mais tarde nas espécies pelicano cinzento e pelicano de bico pintado. Ambos os pais alimentam seus filhotes. Os pequenos são alimentados por regurgitação. Após cerca de uma semana, eles são capazes de colocar suas cabeças nas bolsas dos pais e se alimentar. Às vezes, antes ou depois de alimentar-se, os filhotes têm um ataque epilético e ficam inconscientes por uma razão desconhecida. Os pais de espécie que aninham no chão às vezes arrastam jovens mais velhos pela cabeça antes de alimentá-los, com cerca de 25 dias de idade. Os jovens dessas espécies se reúnem em creches de até 100 aves, nas quais os pais reconhecem e alimentam apenas seus próprios filhotes por 6 a 8 semanas. Eles vagam ocasionalmente, nadam e podem praticar a alimentação comunitária entre 10 e 12 semanas após o nascimento.
Os filhotes permanecem juntos a seus pais, porém raramente são alimentados. Tornam-se maduros aos 3 ou 4 anos de idade. O sucesso global de reprodução é altamente variável. Os pelicanos vivem de 15 a 25 anos na natureza, mas alcançam até 54 anos em cativeiro. A dieta dos pelicanos costuma consistir em peixes, mas ocasionalmente anfíbios, tartarugas, crustáceos, insetos, aves e mamíferos são ingeridos. O tamanho da presa preferida varia dependendo da espécie e localização do pelicano. Por exemplo, na África, o pelicano cinzentos geralmente come alivinos de até 400 gramas, enquanto o pelicano comum prefere peixes e um pouco maiores, de até 600 gramas. Na Europa, a última espécie foi registrada levando peixe de até 1,85 kg. Em águas profundas, os pelicanos comuns costumam pescar sozinhos, embora todas as espécies de pelicanos passam a se alimentar em grupos ou sozinhos. Os pelicanos crespos, pelicanos cinzentos e pelicanos de bico pintado são os únicos que preferem alimentação solitária. Ao pescar em grupos, sabe-se que todas as espécies de pelicanos trabalham juntos para capturar suas presas, e os pelicanos crespos podem até cooperar com corvos marinhos de faces brancas. Eles capturam vários peixes pequenos, expandindo a bolsa da garganta, que deve ser drenada acima da superfície da água antes da degluitação. Esta operação leva até 1 minuto, durante a qual outras aves marinhas podem roubar o peixe. O pelicano é uma ave fascinante, que é conhecida por sua aparência distinta e comportamento único. Pelicano é um símbolo de coragem e determinação, pois suas habilidades de voo e mergulho demonstram sua força e perseverança na natureza. Embora tenha enfrentado ameaças e sua sobrevivência como a perda de habitat e a caça, os esforços de conservação têm ajudado a proteger essa ave e garantir sua presença no ecossistema ao redor do mundo.